Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um projeto. E hoje nós estamos começando aqui um projeto novo, um projeto esse que Deus colocou no meu coração. Eu já tenho uma sala de podcast aqui na minha clínica e eu fiquei pensando por que não trazer mais conteúdo para dentistas, para graduando e fazer algo diferente para a minha geração, né? E trazer conteúdo mesmo de fato que mude, sabe, a realidade. Alguma dica, algum insight que fala assim, caraca, isso aqui, se eu aplicar hoje, dá certo. E eu fiquei pensando nisso, eu tenho muita influência no meio da odontologia, tenho muitos professores, amigos, tenho vários amigos que eu construí ao longo dessa trajetória. Eu sou David Ferreira, sou cirurgião dentista há 5 anos, sou formado pelo IAES, Faculdade do Amazonas, em Manaus. Sou grato a Deus por tudo, sou cristão, sou casado com a Ana Ferreira, tenho 2 filhos, né? Um filho de 10 meses e uma princesa do Senhor que está vindo aí para alegrar ainda mais a nossa casa. E estamos aí construindo algo na odontologia, que é uma profissão que eu amo. De fato, hoje sustenta a minha casa. Então, eu quero poder ajudar pessoas, sabe? Porque, basicamente, construir algo do zero é difícil. E eu mandei uma mensagem para um amigo essa semana falando sobre esse projeto. E ele falou, cara, bora fazer. Essa semana, sábado, já me convida que eu já vou aí com você e a gente grava esse primeiro episódio. Então, basicamente, gente, eu sou muito prático. Eu sou muito de bora fazer, bora pra cima. E eu criei aqui até uma enquete lá no meu Instagram pra gente decidir o nome. E coloquei alguns nomes lá e o que mais o pessoal votou foi ponto de contato, né? E se a gente for trazer isso para odontologia faz muito sentido, porque o ponto de contato é algo difícil uma das coisas difíceis que a gente tem na odontologia para restabelecer, né? Quando a gente perde aquele ponto de contato, o dentista tem que ser muito bom para devolver, senão ficar juntando alimento ali, enfim, é algo mais técnico. Mas fez muito sentido. Então faz sentido com a gente conversando aqui e eu gostei do ponto de contato. Então, o nosso primeiro episódio hoje aqui é com o Eduardo Lima, tá? Um amigo mesmo que Deus ele me deu. Eu posso dizer até porque eu vi os primeiros passos dele na odontologia. Ele formou na mesma faculdade que eu. Ele era, se não me engano, 2 períodos a mais da minha formação. E eu vi esse rapaz passar por vários processos e Deus ele foi honrando ele. Ele é muito bom tecnicamente, é um professor. Tive a oportunidade de dar palestras juntamente com ele, a convite dele também. Sou grato a Deus pela sua vida e muito obrigado por tudo. E hoje eu tenho esse privilégio de gravar esse primeiro episódio com o Eduardo Lima. Eu já quero apresentar ele antes dele falar alguma coisa. Ele é dentista, especializado em dentística e prótese, professor e palestrante internacional, dentista clínico no ateliê Guilherme Rocha. Esse ano aí foi um ano de transformação na vida dele. E além disso, gente, ele é cristão. Então a gente vai ter uma conversa muito boa. Eu já quero ouvir de você, se apresente aí pra gente. David Bruno, meu grande amigo, meu irmão em Cristo, que satisfação enorme estar aqui com você. Amém. E que surpresa, né? Depois de tantos anos, convivemos juntos por tantos anos, nos encontrar depois do mesmo estado, num estado diferente da nossa criação, estado diferente que a gente iniciou tudo. Mas Deus, ele é maravilhoso, ele faz muito além daquilo que a gente imagina e muitas vezes muito além daquilo que a gente planeja. Verdade. E esses títulos que você citou são importantes, mas não são tudo. E Perfeito. eu acho muito lindo quando alguém jovem como você faz questão de levantar a bandeira do cristianismo, que é a nossa base. Sem os olhos em Cristo, nada dá certo, né? Verdade. Então, sim, eu sou professor, sou dentista, sou palestrante. Já tive o privilégio de estar em vários estados aqui do nosso país, levando a odontologia, o que a gente acredita, o que a gente faz. Alguns países também, tenho outras palestras aqui pela América Latina, algumas palestras que eu vou fazer ano que vem nos Estados Unidos, em Dubai. Mas o meu título mais importante é de servo do Deus vivo, é de Perfeito. servo do Senhor. E é isso que me move, que me transforma, que faz com que eu consiga alcançar voos mais altos, assim como você também. Olhar para 5, 6 anos atrás, quando a gente estava dando os primeiros passos, conversando pelos corredores da faculdade sobre qual seria o nosso futuro, o que é que nós vamos fazer daqui para frente.
E eu atendendo no meu consultório pequeno ali no Semon, numa sala alugada no consultório da minha tia, não tinha equipamento de fotografia e te chamava para tirar foto dos Verdade. casos. Hoje esse reencontro ele é muito legal, olhar Muito para bom. sua família, olhar para sua vida. Eu posso dizer que eu amo a sua vida também, Obrigado, de toda a mano. sua família, sua mãe, seu irmão. Temos uma relação muito boa e não tenho dúvidas de que hoje, muito além de uma conversa que nós vamos ter aqui, nós podemos passar para uma nova geração de dentistas o nosso propósito, que é justamente impactar positivamente na vida de quem está próximo da gente. Não somente o nosso sucesso profissional ou as Perfeito. coisas que a gente alcança dentro da profissão, mas poder levar isso para outras pessoas para que elas possam desfrutar disso também e viver o melhor dessa odontologia. Perfeito. E, cara, viver com Cristo, né, é descobrir coisas novas na nossa jornada. Ele prepara sempre o melhor pra gente. E voltar um pouquinho já para as pessoas te conhecerem melhor, você formou junto, como eu falei, lá na Faculdade do Amazonas. E, cara, a gente nem era o melhor da turma. Eu, Longe disso, Longe né? disso. Então eu já fui muito julgado, né, por professores e você também, eu conheço a tua história. E, cara, eu queria que tu contasse, eu acho que isso é importante, assim. É claro que a gente não vai citar nomes, isso aqui não é pra denegrir ninguém, não é pra falar de um nome de alguém, mas tem pessoas que marcam, né, nossa história, tanto positivamente quanto negativamente, e pessoas que não acreditaram mesmo em você e falaram assim, esse cara aí não vai ser ninguém, e hoje a referência que você é em resina composta para o Brasil, isso, cara, é coisa que só Deus pode fazer na vida de alguém. E conta um Exatamente. pouquinho da sua história aí, como é que você saiu de um aluno, foi galgando esse caminho para hoje você chegar e poder justamente mostrar a tua técnica para outras pessoas, para outros dentistas. Cara, eu brinco muito, Bruno, que do primeiro ao terceiro e quarto período eu não fiz odonto, eu só ia para a faculdade. Perfeito. Eu não era o aluno mais estudioso, eu era o cara que só estudava para prova, eu era do fundão, eu era bagunceiro, eu não levava, literalmente não levava a faculdade a sério até ali no quarto período. Coisa que, só reforçando, eu não indico para ninguém. Eu também gostaria de ter aproveitado a faculdade melhor. Sim, com certeza. Mas quando chegou no quarto período, na matéria de dentística restauradora, dentística 1, nós fomos para o laboratório executar restaurações classe 1 em amálgama, no manequim, Eu lembro disso. em Eu amálgama. passei por isso. E eu fiz a minha restauração, eu não peguei o time do amálgama e ele pegou presa, ficou lá duro, não deu certo, ficou muito feio. E eu levei para a professora ver. Tímido, com vergonha, porque eu vi alguns colegas fazendo um trabalho ali legal e o meu ficou péssimo. E eu levei até a professora, constrangido, e falei: professora, eu perdi o time, deu algo errado aqui, eu queria que a senhora olhasse e me mostrasse o que é que eu errei. E a professora pegou, e numa sala de mais de 20 pessoas, quase 30 pessoas, ela falou nesse tom de voz: Eduardo, você errou em fazer odontologia. E o silêncio tomou conta de mim. Eu fiquei olhando para ela e ela levantou com minha restauração na mão e falou: essa é a pior restauração que eu já vi na minha vida. Se eu fosse você, eu trancava a faculdade e procurava fazer outra coisa. Você não nasceu para odontologia. Mas ela não Perfeito. falou para mim. Ela falou para a turma. Entendi. Ela falou para a turma inteira. Eu peguei e voltei para o meu lugar e ela foi me seguindo. E falando, falando, falando. Olha, é perda de tempo e dinheiro você fazer odonto. Pega tuas coisas, trabalha com outra coisa, porque odonto realmente não é para você. Aí eu peguei minhas coisas, guardei, nem terminei aquele dia, eu fui embora. E ela, você vai embora no meio da minha aula? Eu falei, sim, professor, eu vou embora. Fui embora. Fui pro consultório da minha tia, onde eu estagiava. Contei a situação para ela, expliquei, olha, aconteceu isso, 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 e a professora falou assim do meu trabalho, ela, deixa eu ver. Mostrei, ela, isso daqui realmente está horrível. Isso daqui realmente está péssimo. E eu olhando aquilo, tava ridículo, mas E eu era o queria. lugar de estar ruim, Sim, né? É na faculdade, na né? primeira, né? Na É. primeira. E amálgama, pelo amor de Amado. Deus. É Pelo amor de difícil até ficar Deus. boa, né? Aí ela me deu um livro de anatomia. Eu estudei esse livro de anatomia. Ela me deu alguns dentes para treinar. Enfim, eu treinei, comecei a criar uma aptidão ali por, primeiramente, anatomia.
que não é o mais importante, Certo. mas é a primeira coisa que a gente olha é um dente bonito. Você vê um dente bonito, você sabe que é bonito. Claro que depois você vai estudar adesão, fotoativação, vai estudar química, vai estudar a parte essencial que é invisível aos olhos da odontologia, mas inicialmente você se encanta pela beleza do sorriso. Uhum. Você se encanta por uma anatomia bonita, por um dente bonito. Aí eu tive contato pelo Instagram, graças ao jiu-jitsu, com o professor Ronaldo Irata. Conversei com ele pelo Instagram, ele ia para Manaus, mais ou menos nessa época, e eu luto jiu-jitsu, ele também. E a gente marcou um treino, treinamos, conversamos e eu falei o ocorrido para ele. E ele me deu um ingresso para ir assistir a palestra dele, que ia ser num restaurante lá em Manaus. Ele e o professor Sidney Kino. Fui na palestra e durante a palestra o Irata fala: quando eu estava na faculdade, um professor pediu para eu desistir da odontologia e falou: Ronaldo, você não nasceu na odontologia, para odontologia. E naquele momento eu senti que o professor Ronaldo Irato foi usado por Deus para falar: pessoal, vocês não nasceram realmente para ser dentistas. Vocês nasceram para ser o que vocês quiserem, Pronto. dentro daquilo que vocês têm dedicação para fazer. E naquele momento, ainda frustrado com o que eu tinha ouvido da professora, acendia aquela luz no fim do túnel. Falei: ah, cara, se ele ouviu isso, uma grande referência, por que que eu não posso fazer acontecer? Então foi quando virou a chave do meu amadorismo e eu parei de ser um acadêmico de odontologia convencional e eu me tornei um profissional de odontologia dentro da faculdade. Eu comecei a estudar muito, a ler muito, e claro que eu vou pular uma grande fase da minha vida para contar que anos depois, a mesma professora que me mandou desistir da faculdade virou minha aluna. Eu sei disso porque eu conheço a história e realmente isso é verdade, gente. É muita verdade mesmo. Depois de alguns anos, ela se tornou a minha aluna e eu também me tornei dentista da família dela. Perfeito. Me tornei dentista da família dela e dei aula para ela. E como nós somos cristãos, com certeza você a perdoou pela fala e Ah, isso claro. com certeza te impulsionou a você olhar para... Porque às vezes a gente fica prestando muita atenção no que as outras pessoas falam da gente, sabe? E não é verdade o que as pessoas pensam, falam. Eu, sinceramente, passei por isso. E hoje eu não tenho medo de começar nada. E justamente de começar um projeto como esse aqui, que tem gente que, meu Deus, morreria aqui para começar um podcast, por exemplo. Sim. E eu não tenho vergonha mais, tipo... não queria usar uma palavra chula, mas eu não tô nem aí, de verdade, assim, pra o que falam da gente. Sim. A gente tem que produzir, ir atrás do nosso sonho, até porque quando bate o boleto aqui, quem tem que pagar sou eu. Ninguém me ajuda, né? Mandando um pix aí pra eu pagar um boleto. Exatamente. Mas na hora de falar nas costas e falar do nosso crescimento mesmo, as pessoas gostam de intervir. E falando desse teu começo, né? Beleza, você falou sobre... na faculdade, mas como é que despertou mesmo a dentística? Foi exatamente desse curso ou foi mais alguma coisa aí que te levou para isso? Na verdade, eu tenho uma tia que é dentista, foi uma das maiores incentivadoras que eu tive, uma das primeiras e maiores inspirações que eu tive, porque foi a pessoa que tirou a minha família lá de trás, da infância da minha mãe, da infância dela no interior do Acre, da extrema pobreza para uma excelente qualidade de vida. Perfeito. A minha tia, ela saiu do Acre com 14, 15 anos para trabalhar em Manaus, junto com minha mãe, as duas adolescentes. Elas trabalhavam como empregada doméstica e como babá até completar a maioridade. A minha tia fez supletivo do ensino fundamental e do médio. Estudava nas horas vagas, passou em medicina, passou em odontologia, fez odontologia. E aquela criança que colhia arroz no interior do Acre, aquela criança que carregava mandioca nas costas para ajudar a família a ganhar dinheiro, anos depois estaria finalizando sua especialização na França, estaria defendendo seu mestrado, seu doutorado, teria vários títulos dentro da odontologia e da medicina, e estaria tirando a família toda da extrema pobreza e levando para uma vida extremamente confortável. Perfeito. Então, eu olhando essa história, desde criança, tendo a consciência disso, e vendo os inúmeros sorrisos que ela transformava, que ela trabalha muito com prótese com dentística, despertou a primeira paixão pela odontologia, de olhar e falar: cara, quero isso.
E realmente é uma área muito rentável na odontologia, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu cresci ouvindo na faculdade, né, de professores que dentística não dava dinheiro. Ah, você não pode fazer dentística E a gente é porque... até desmotivado também, né? Sim, Porque na faculdade deixa esse tema muito pesado, muito difícil, muito... Ah, dentística, pelo amor de Deus. Preferia fazer 1000 vezes outra coisa do que dentística. Na faculdade, por exemplo. exatamente. Aí eu vou falar uma coisa agora. Aí vai um recado para professores universitários. Professores, se vocês não têm o que falar, não desmotivem uma nova geração. Não desmotivem quem está entrando agora no mercado. Porque talvez a dentística não tenha dado dinheiro na sua mão, porque você não entregou aquilo que você era capaz de entregar na dentística. E fica um outro recado também para as pessoas que acham e advogam a favor da ideia de que dentística todo mundo faz. Se Deus o livre, um dia você perder um dente, você vai procurar qual especialista? Um implantodontista. Perfeito. Se você quer um endo, você vai procurar um endodontista. Colocar um aparelho no teu filho daqui a 10 anos, você vai num ortodontista de preferência que saiba sobre ortopedia facial. Se alguém precisa de uma cirurgia ortognática, vai para um ortodontista, depois vai para um bucomaxilo. Bucomaxilo. Então me perdoe, amálgama extenso, lente de contato, faceta e resina e reabilitação não é para qualquer dentista. Não é para qualquer um. Qualquer um tem total capacidade de tapar buraco com resina. Poucos vão devolver biologia, estética, saúde e função. Perfeito. E aí é quando nós entramos no jogo. E se nós devolvemos saúde, estética, função, biologia e fazemos com excelência que a maioria dos dentistas não fazem, por que que nós vamos cobrar a mesma coisa que o dentista que entrega um trabalho meia boca cobra? Por isso que nós conseguimos nos valorizar no mercado. Nós entregamos aquilo que os outros não entregam. Nós fazemos aquilo que os outros não fazem. Nós enxergamos aquilo que outros olhos não enxergam. Nossas mãos executam aquilo que outras mãos não executam. Consequentemente, nós resolvemos os problemas dos outros com as próprias mãos. Consequentemente, nós nos tornamos profissionais que valem mais do mercado. Perfeito. Porque nós temos capacidade de resolver problemas. E problemas muitas das vezes gerado por outras pessoas, né? Por outros dentistas, né? Sim. Muitas iatrogenias que a gente vê hoje que, cara, é muito retrabalho que chega no consultório. Chega mais retrabalho hoje do que trabalho para ser realizado, né? Olha, eu trabalho numa clínica que é especializada em reabilitação. Então nós mais refazemos do que fazemos. Eu conto nos dedos quantos casos de fevereiro desse ano até agora eu peguei dente rígido para fazer uma transformação. Agora, para refazer, é todo dia. E só deixar um recado aqui já pro paciente mesmo. Gente, refazer é muito mais caro, tá? Porque tem um trabalho de refazer. E muito mais difícil. E muito mais difícil também. Tirar aquilo já é difícil, tá? Então, por isso que refazer um trabalho novamente é muito mais caro. E tem que ser mais caro mesmo. E eu acho que o ponto que o dentista hoje erra na hora de passar a precificação é que o dentista ele não sabe se comunicar. Inclusive, o tema de comunicação é bem complexo para conversar, porque a maioria dos dentistas confundem, das pessoas de maneira geral, comunicação com falar. Comunicação não é necessariamente falar bem. Comunicação não é tão pouco falar muito. Comunicação não é pegar seu celular e ficar: oi, bom dia, hoje eu vou cimentar 10 lentes, amanhã tem 10 resinas. Isso não é comunicação. Isso é falar. A comunicação é quando a mensagem que você transmite faz sentido no ouvido de quem está ouvindo. Perfeito. A mensagem que você está transmitindo ela pode ser simples, objetiva e direta, mas a pessoa que ouviu fez sentido na cabeça dela e ela teve uma mudança de pensamento. Se ela teve uma mudança de pensamento e entendeu aquilo que você quis passar, não importa se você usou um texto lindo e maravilhoso, como a maioria das pessoas estão fazendo hoje tirada do GPT, ou se você simplesmente deu uma informação assertiva para ela. Existem comunicadores que não dizem uma palavra, só trabalham com caixinha de pergunta, só trabalham com textos, falam poucas vezes. Eu, por exemplo, eu não estou todo dia no meu Instagram com o meu rosto falando, mas todo dia eu deixo alguma mensagem. Essa mensagem ela precisa fazer sentido para quem está ouvindo. E colaborando um pouco com essa tua fala, o que eu percebo e que eu vim com essa imagem é que, tipo assim, cara, no Instagram a gente às vezes quer falar muito termos técnicos, pensando que o paciente vai entender alguma coisa. Exatamente. A gente começa a falar sobre ameias, sobre um monte de coisa, senso estético, falando sobre curva de Spee, querendo explicar isso pro paciente. Cara, ele não vai entender isso.
Ele não vai entender porque quem passou na faculdade somos nós. E às vezes a gente quer pôr, principalmente eu, que tenho muitos dentistas que me seguem, eu fico com... Eu ficava, né? Hoje eu já tô mais liberto disso. Mas eu ficava muito com essa sensação de... se eu não falar dessa forma... Alguém vai me julgar, alguém vai falar, olha como ele tá falando sobre esse tema. E para falar, falando sobre comunicação, para paciente, tem que ser algo muito simples, que ele entenda. Exatamente. O cara que tá lá do outro lado, ele tem que entender a minha mensagem e falar assim, cara, isso poderia ser bom para mim, né? Até para desmistificar esse tema, desmistificar essa questão da comunicação. E a comunicação é tão importante com o paciente que é isso que vai te fazer fechar o tratamento. Perfeito. O paciente ele pode até chegar no teu consultório e ele já chega com desejo de fazer, senão ele não estaria ali. É só pensar, eu penso muito nos pacientes que estão agendados na minha agenda, segunda-feira, 10 horas da manhã. Perfeito. Pelo amor de Deus, quem tem tempo para estar segunda-feira, 10 horas da manhã no dentista? Esse cara precisa muito ou ele quer muito. Eu, por exemplo, 10 horas da manhã eu estou ocupado numa segunda-feira. Você também. 99% do Brasil, segunda-feira, está ocupado. Se esse cara tirou tempo, pelo amor de Deus, valoriza. Aquilo ali não é um lead que chegou até você. Perfeito. Aquilo ali não é uma meta que chegou até você. Aquilo ali é uma pessoa que tem uma dor, que tem um trauma, que não gosta do sorriso, que quer resolver alguma coisa, que acordou cedo, entrou no carro, colocou gasolina, foi até você, clicou no elevador, entrou na sua sala, sentou e você olha como uma meta. Não! Aquilo é uma pessoa. Tenha um mínimo de decência e dignidade, converse com aquela pessoa e comunique, porque aquele paciente ele está acostumado a ouvir 3 coisas: quanto é, se dói e o tempo do tratamento. Você precisa falar coisas além do óbvio, para aquele paciente sentir segurança em fechar o tratamento com você. Se você só falar, olha, você tem 10 lentes infiltradas, precisa te trocar as 10 e é 50 mil. Você não falou nada. Você falou quanto é. Isso acabou. Precisa ser um tratamento personalizado. Você precisa né? explicar, porque o paciente ele não é acostumado. E uma das coisas que eu mais ouço é unânime. Todos os pacientes que sentam comigo numa consulta inicial e ao decorrer do tratamento, todos falam a mesma coisa. Ninguém nunca me explicou isso. Ninguém nunca me falou isso. Então nós precisamos comunicar. Isso serve para quem dá aula também. Isso serve para Perfeito. quem atende paciente, para quem trabalha com público. Nós não trabalhamos com dente. Dente faz parte do nosso trabalho. Nós trabalhamos com pessoas. E as pessoas são diferentes, têm características diferentes, têm personalidade diferente. Aí é o ponto. Vai chegar o paciente que é sorridente, brincalhão, que vai se dar muito bem com a gente. Vai chegar o paciente fechado. Vai chegar o paciente fechado, que nunca vai te dar nenhum muito obrigado pelo tratamento, mas ele amou mais que tudo aquele dente. Ele só é fechado. Sobre pessoas, eu já vi uma comparação muito interessante, que é, se você, por exemplo, tem um lago, né? Aí você vai tacar uma pedra no lago, o que você espera? Que a pedra afunde, certo? Se você tá com isopor no lago, o que você espera? Que ele boie, fique lá em cima. Se a gente tá com uma pessoa dentro do lago, o que ela pode fazer? Ela pode morrer, ou ela pode nadar até a outra ponta, ou ela pode voltar, subir, pegar o Eduardo e tacar dentro do... Jogar de volta, Então, né? pessoas é isso, pessoas podem fazer um monte de coisa. Não é algo certo, né? A gente tem que descobrir, porque, cara, querendo ou não, o dentista é muito psicólogo também, é tudo dentista, né? Tem que, às vezes, parar pra ouvir o seu paciente ter um tempo ali de qualidade. E como é que faz isso, Eduardo? Tendo 20 minutos de consulta, muitas das vezes, né? Pra fazer uma restauração. Como é que essa restauração vai ser boa? Porque, cara, às vezes, ela tá aqui nos bastidores, ela me acompanha diariamente. Fazer uma restauração, às vezes eu fecho amanhã, porque eu sei que aquilo vai me dar muito trabalho. E porque ali eu vou ter que isolar, eu faço muito personalizado, então eu vou isolar tudo aquilo, vou anestesiar com calma, para eu não ter que ser produção, né? Sim. Então, imagina, como é que atende 10 pacientes numa manhã? E tem realidades por aí, né? Cara, isso é um problema, porque tem coisas que eu discordo 100%. Por exemplo, não é a realidade de todos, ok, mas isso aí já é um problema de cultura, sabe? Porque mesmo não sendo a realidade de todos, é desumano algumas coisas que a gente ouve falar e vê por aí.
Algumas restaurações que chegam no nosso consultório, alguns trabalhos estéticos que chegam. Ah, mas todo mundo tem um começo. Tudo bem, então vai lá e se opera com um cirurgião plástico que está no começo, que não sabe fazer direito. Vai lá e faz com ele. Cara, ninguém quer. Mas nos outros a gente vem com esse papo de, todo mundo tem um começo. Ah, mas não, cara, odontologia estética tá no começo, vai fazer limpeza, vai fazer E o que clareamento. você acha sobre 2 horas, 10 resinas, sem dor, sem anestesia, Sem sem moldagem, sem moldagem, isolamento. sem fio retrator, sem Cara, nada? eu vou falar, olha. E por R$ 1.000. A galera do No Preps, né, que é sem preparo, sem nada, eles dão trabalho pra gente. Assim, eu digo que isso é uma nova doença que nasceu na odontologia. É uma nova doença, é uma patologia criada pelo dentista, no qual o paciente entra no teu consultório procurando estética e ele sai doente. Mas doente, só porque fez resina? Sim, doente. Porque ali vai ter acúmulo de placa, ali vai ter infiltração, ali vai ter inflamação gengival. E a doença periodontal deixou de ser doença? E uma maloclusão deixou de ser uma E doença? a resina mal fotopolimerizada que você Resina gosta mal de falar? fotopolimerizada, cara, o pior material para colocar na boca de um cidadão é a resina mal polimerizada. Perto de polpa inflama, perto de gengiva inflama. Resina mal polimerizada, depois de um tempo, fede. Verdade. Carbono sofrendo degradação dentro da boca. Já pensou? Resina mal polimerizada, você está colocando as piores propriedades do material na boca desse paciente. Do contrário, bem polimerizada, você está levando as melhores propriedades para a boca desse paciente. Uma vez eu fiz um story sobre isso, que eu falo muito sobre polimerização, sobre adesão, que é um ponto forte da dentística, que pouca gente... A galera, no geral, vê só a beleza, mas Sim. existem os bastidores que são mais importantes também, E o paciente não sabe, né? que o paciente não sabe. Eu falei, uma galera se ofendeu, e eu falei, cara, se for para fazer resina ou laminado cerâmico e não tiver um bom fotopolimerizador, me perdoa, mas deixa esse amálgama aí que funciona melhor. Ah, mas tu não pode falar isso? Claro que eu posso. Na verdade, eu devo falar isso. Porque se a gente vê médicos que estão levando desinformação e trazendo problemas para a saúde dos pacientes ao invés de solução, o mundo inteiro se revolta. Por que que na odontologia é permitido? Porque está no começo? Porque é a realidade diferente? Independente da tua realidade, você não pode fazer algo que vai prejudicar a saúde desse paciente. Se não é a sua realidade entregar algo de excelência para essa pessoa, não faça. Você pode. Ah, eu não quero isolar de jeito nenhum, nenhum caso. Tudo bem, tem casos de anteriores que não precisa isolar, que dá Verdade. para fazer sem. Mas tem casos de posterior que é impossível, não tem Impossível. como fazer sem E, isolamento. e, e, sinceramente, todo posterior eu isolo. Porque vai ser mais fácil pra mim. É muito mais Sinceridade. fácil. É muito mais E fácil. melhor para o paciente. A visualização, a limpeza, não ter saliva, não ter sangue, não ter língua, não tem nada que venha atrapalhar. Aí é só sua habilidade manual e seu conhecimento. Uma vez falaram para mim: Ah, Eduardo, eu quero fazer uma dentística, mas eu não quero isolar. Tudo bem, essa eu vou fazer olhando, vou falar olhando para a câmera, tá? Você não quer isolar? Tudo bem. Tem harmonização facial, tem implante, tem buco, tem orto, nada disso precisa isolar. Quero fazer endo, quero fazer dentística bem feita, quero reabilitar pacientes com odontologia adesiva, com odontologia biomimética, me perdoe, mas você vai ter que isolar. Ah, mas eu não quero, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O isolamento absoluto, ele é básico. É básico Verdade. para você entregar um mínimo de qualidade para aquele paciente. O mínimo. Ah, mas demora muito tempo. Cara, lá no ensino médio foi você que colocou, quero fazer odontologia. E todo mundo quer o bônus, mas poucas pessoas querem o ônus. E o ônus da dentística é que tem muito passo, os materiais são caros, o investimento é alto, mas para entregar excelência, todo mundo quer entregar o resultado que eu entrego, mas ninguém quer investir o que eu investi. Todo mundo quer entregar o resultado que o Guilherme entrega, mas ninguém quer pagar o preço por uma feldispática. Verdade. Então as pessoas elas querem o ônus, o bônus, mas não querem o ônus. Isso é um problema. Isso é um Perfeito. problema grande. Eduardo, sobre crescimento profissional, eu vejo que as coisas vão acontecendo muito em experiência. Por exemplo, eu tenho basicamente 5 a 6 anos de formado e tenho 2 que eu tenho uma clínica, né? E eu percebo que, cara, quando a gente sai
daquilo que os professores da internet, né, que a gente vê muita dica na internet, quando a gente sai desse mundo e a gente vem sentar no mocho mesmo, a realidade é um pouco diferente. As coisas tendem a ser mais difíceis do que as pessoas falam, né? Às vezes a gente dá dica, mas realmente serve muita coisa, mas parece que na odontologia, na internet, parece que é um mundo perfeito, sabe? É a odontolândia. A gente olha a vida das pessoas e fala, cara, esse cara não tem problema, mano. Ele nunca errou numa tomada de cor, ele nunca errou num central, entendeu? Ele nunca errou. Esse cara é perfeito, mano. Então, como é que eu vou chegar nisso, entendeu? E não só isso também, mas o crescimento profissional como um todo, porque eu sempre gosto de falar que o dentista, ele tem que ser várias coisas, né? Ele tem que ser advogado, ele tem que ser contador, ele tem que ser o gestor, né? Tem que trabalhar na Anvisa também para saber um monte de coisa. Um dia desse agora bateu a Anvisa aqui, e aí, cara, um monte de detalhe besta assim que eu tive que resolver. Então, é muita coisa dentro da odontologia, sabe? Para quem quer empreender. Mas para quem não quer ter essa dificuldade, pode só trabalhar para alguém também. E aí você não vai ter esse problema. Mas no caso de quem tem o seu negócio, que é a maioria dos dentistas que tem o seu consultório, como essa pessoa pode chegar a evoluir, sabe? Tanto tecnicamente como financeiramente também na odontologia. A base de tudo, acredito não, eu tenho plena convicção que é educação financeira, organização e gestão. É impossível você ser empresário sem entender sobre organização financeira, sobre caixa, sobre fluxo de caixa. Misturar PJ com... Aí é uma bagunça. Isso aí é então, difícil mesmo. Não entendo nada disso. Cara, você tem que ter um contador. Por exemplo, eu tenho um contador de confiança, mas eu estudo sobre também e junto nós alinhamos as coisas, entende? Certo. Então, conforme você vai crescendo, algumas tarefas, obrigatoriamente, elas têm que ser terceirizadas. Então, eu não posso ser o cara que pega o celular para fazer o Pix de todo mundo da minha empresa, se eu tenho 100 funcionários, se eu tenho 20 funcionários, se eu tenho 10 funcionários. Se eu tenho 2 funcionários, tudo bem. Agora, se eu começo a ter muitos funcionários, a coisa está crescendo, eu não posso ser um funcionário da minha empresa. Eu tenho que ter uma função. Certo. Mas eu não posso suprir todas as funções. Claro que eu tenho que estar de olho em tudo, mas as coisas têm que ser terceirizadas para pessoas de confiança. Aí, beleza, na teoria é lindo, na prática começa a dificultar. Porque nem todo mundo de confiança vai estar no seu melhor dia. Geralmente, o dia que ela não está muito bem é o dia que você precisa muito dela. Então, a gente vai aprendendo com erros e acertos, mas você tem que se dar um salário. O que você ganha não é o que você tem. O que você fatura não é o que você ganha, na verdade. Então, você tem que ter noção. Eu gosto de tabelar minhas coisas por gasto vital e não vital. Entende? Então, tudo que for vital ali, que é a minha obrigação, a clínica paga. O que é não vital é o meu salário que paga. Entende? Perfeito. A minha academia, o meu cartão de crédito, as minhas viagens, as coisas que eu gosto de comprar. Tem coisas que eu gosto. Eu não sou uma máquina de dente de odontologia. Certo. Tem as coisas que eu curto fazer, ir num restaurante, comprar uma roupa nova, quero um perfume, quero fazer uma viagem, quero dar um presente para minha mãe, quero comprar alguma coisa nova para mim. Mesmo que essa coisa nova seja algo odontológico, se for para mim e não para a clínica, eu vou tirar do meu. Eu não mexo no dinheiro da clínica. O CNPJ tem que ser diferente, o dinheiro que cai no CNPJ tem que ser diferente do CPF. Inclusive, clínica sempre mais rica do que o dentista. Exatamente. Se a pessoa não entender esse princípio, tá fadado mesmo ao insucesso. Exatamente. Você pode até ganhar muita grana e achar que tá bem, porque entra muita grana até você enfrentar a primeira crise. Porque tem. Verdade, claro. Vai ter aquele ano estranho, vai ter aquele mês estranho. E sabe o que é interessante, que eu percebo aqui na clínica, cara? Que, tipo, quando a gente tá um mês que não faturou legal, assim, aí começa a aparecer manutenção da cadeira, manutenção do compressor, aí tem que fazer manutenção do ar-condicionado, tem que fazer um monte de coisa, sabe? Então, se não tem caixa, como é que sobrevive isso? Não tem então, como, se cara. você não tem um caixa ali, se você é mais rico do que a clínica, logo você vai ter que tirar dinheiro do seu bolso para
A sua empresa que é dona, que é a rica da história. Então esse é o principal princípio. O principal princípio é saber... Eu separaria por estudar gestão, entender sobre educação financeira, porque também tem a questão, assim... A galera da Odonto se forma um pouco jovem. A maioria. Sim. Não é regra, mas a maioria vai se formar um pouco jovem. E a galera que nunca viu grana na vida. Verdade. Por exemplo, eu vou usar o nosso exemplo. Nós viemos de família com boas condições. Que nós tivemos carro na faculdade, nós tivemos nossa faculdade paga pelos pais, o que a gente queria os pais davam, não tínhamos o luxo. Sim. Quem tinha luxo eram eles que tinham grana, a gente não, a gente teve que ralar. Bateu o carro, ficou sem carro, vai andar a pé, mas eu te dou o primeiro, tipo assim, né? Então, quando a gente começa a ganhar uma graninha ali fora da Odonto, ainda mais homem, jovem, a gente se empolga. E a gente quer gastar o que não é nosso ainda. A gente quer gastar o que a gente ainda não tem. Porque você nunca viu um bom salário na sua vida. Você é acostumado ali com o que seu pai te dá, muito novo. Aí você se forma, começa a ganhar um pouco de grana. Aí você chega ali naquele mês que você fatura muito bem, aí o dentista faz a besteira. Só que no mês seguinte tem mais conta. E talvez no mês seguinte você não faturou. Aí você quer pegar de volta o dinheiro que você jogou e não tem como. Então eu passei por isso. Eu formei e logo depois veio a pandemia. Aí Manaus parou. E eu sempre fui um cara que... A gente vai já conversar mais sobre isso, mas eu sempre fui um cara que gostei muito de mostrar o meu trabalho. Eu nunca me importei muito com o que iam falar. A maioria das pessoas... Eu sou um cara de poucos amigos, sabe? Certo. Eu tenho muitos colegas e trato todos, conhecidos, não conhecidos, colegas, amigos, com respeito. Mas para sentar à minha mesa são poucos. Perfeito. E a opinião desses me importam. Certo. Então a maioria que sempre falou muito, ainda mais na época da faculdade, tá virando blogueiro, tá virando isso, tá querendo aparecer, é o Iratinha. Me chamaram, sabe de quê na faculdade? De quê? E tu vai lembrar, porque me chamaram de tambor, porque eu andava com softbox, aí me chamavam de tambor, então a galera dava alguns apelidinhos aqui e ali, falei, cara... Graças às minhas redes sociais, que dia é hoje? 4, né? 4. Daqui a 23 dias eu tô indo pro Peru palestrar em espanhol para 1000 dentistas. Olha aí. Graças às minhas redes sociais, eu saí de Manaus e tô no maior ateliê da América Latina. Perfeito. Atendendo pacientes de alto padrão. Graças às minhas redes sociais, eu entrei em várias federações odontológicas. Não foi pelas redes sociais, foi pelo teu trabalho. Beleza, mas a galera viu meu trabalho onde? Com o próprio Guilherme. Meu primeiro contato com o Guilherme foi no Instagram. Claro. Até porque como é que ele iria te ver? Onde ele ia ver? Um rapaz lá de Manaus, né? Sim. De Manaus, olha a dificuldade de... Tendo tanta gente boa aqui em São Paulo, mas tu tem que ser muito diferenciado em Manaus pra alguém olhar e ver alguma coisa. É você que eu quero. Então, é esse cara que eu quero, é esse cara que vai trabalhar do meu lado, tendo tanta propriedade, né? Porque ele já chegou num nível que ele pode escolher qualquer dentista pra trabalhar com ele. Cara, as pessoas brigariam por Sim. isso. E ele olhar pra você e falar assim, por que eu quero esse rapaz? Né? Porque, com certeza, ele tem alguma coisa diferente. Qualquer dentista do mundo queria estar na estrutura que o Guilherme tem. Então, voltando ali pro lado do crescimento profissional, imagina tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, redes sociais, isso, aquilo. Na época da pandemia, como eu ia falando, eu sempre gostei de postar. Quando foi liberado para atender, eu tinha uma fila de paciente me esperando. Mas era coisa assim de, cara, pouquinho tempo de formado, e eu postando e fazendo vídeo, mostrando o dente, trabalho da faculdade. E era de celular, foto com espelho arranhado, mas mostrava minhas restaurações. Vou lembrar de uma coisa aqui agora, que é muito boa. A gente estava numa reunião com alguns colegas da faculdade, ele ainda estava... Ele tinha acabado de formar e eu tava formando, né? Porque, como eu falei, são 2 períodos de diferença. E aí ele conhecia alguns amigos e a gente tava conversando numa roda e eu já trabalhava com fotografia odontológica, já tava ganhando um dinheirinho ali, bom, né? Porque a fotografia me devolvia ali um dinheiro legal. Inclusive, paguei o restinho da minha faculdade, ajudei minha mãe. Foi um tempo bom, assim, pra mim, a fotografia. E aí... A gente estava conversando, e aí você falou sobre ter ganhado 5 mil fazendo
restauração, tá? Fez um caso lá, ganhou R$ 5.000, né? Aí eu falei, pô, que legal, né? Eu quero seguir esse espaço, quero saber como é que ele faz pra ganhar, tipo assim, numa manhã, R$ 5.000, assim, como é que... E a gente ficou conversando ali, E se e você aí... olhar para a realidade do Brasil, sem querer te interromper, aham. R$ 5.000 é um bom salário mensal de alguém. Claro, Então você imagina, eu com meses de formado, ganhei aquilo numa manhã e finalizei o caso. Eu falei, cara, finalizou, exatamente. era isso que meus professores diziam que não dava dinheiro? Exato, ponto. Entende? E aí Pode a gente continuar. vai chegar no ponto que eu quero dizer. Que a gente estava conversando e a gente estava exatamente querendo expandir esse assunto para que os colegas entusiasmassem, sabe? E eles acabaram tendo aquela síndrome de vira-lata, falando assim, eu nunca vou ganhar isso aí, tá ligado? Tipo, eu nunca vou chegar a esse ponto aí. Não, é porque ele é muito fora da curva. Cara, não! Você pode, você deve, inclusive. E na faculdade a gente não tem essa visão de odontologia, porque realmente Exatamente. a gente tá ali, muitas das vezes, com os olhos vendados pelos que os professores falam, né? Ah, não é bom. Às vezes, cara, querendo ou não, a gente olhava pros carros dos nossos professores, né? E falava, caraca, mano, odontologia, tô gastando dinheiro aqui, é melhor pegar esse dinheiro todo e investir. O meu carro como acadêmico tá melhor Tava do que melhor do que os dos professores. Sim, isso aí. Mas se você parar para pensar, David, ninguém que tá muito bem vai te mandar desistir. Verdade. Geralmente vem de alguém frustrado. Isso é verdade. Geralmente vem de Verdade. alguém frustrado. Ninguém livre no Espírito Santo, salvo e liberto pelo sangue do Cordeiro, vai olhar para ti e julgar o teu passado. Então, geralmente, as pessoas que apontam são as pessoas que estão mais frustradas e doentes. Geralmente, as pessoas que estão falando mal, e o que eu vou falar agora é muito pesado, mas isso é uma realidade. Se você começa a abrir um podcast e começa a falar mal de ti. Se eu posto um caso, começa a falar mal de mim. Se eu posto um vídeo com o Guilherme, começam a falar. Essa pessoa nunca construiu Essa nada. pessoa, ela tá muito, muito triste com a vida dela. Provavelmente ela tem uma vida que ela não gosta, tá num emprego que ela não gosta, talvez esteja num casamento que ela não gosta, vivendo uma vida que ela não gosta, e a única coisa que sobrou pra ela foi falar mal das coisas boas que as outras pessoas fazem. Porque quem tem alguma coisa pra fazer, quem tá ganhando dinheiro de verdade, ele não perde tempo fazendo isso. Ele vai te... Se ele não vai te incentivar, ele vai olhar, pelo menos com um olhar positivo, e falar, pô, parabéns, cara. Ou vai te dar um posicionamento decente, né? Exatamente. E te falar assim, ó, vai por esse caminho aqui que eu já passei por isso. Exatamente. E não ficar lá como hater lá, tipo, esse cara aí, o que ele tá falando aí, o que tá fazendo. Bem por aí mesmo. Exatamente. Tem uma frase do Mike Tyson que eu ia falar, que ele diz uma frase muito poética, que a internet é um lugar que possibilitou as pessoas falarem o que elas querem, evitando que elas levem um soco na cara. É verdade. Então, nas redes sociais, as pessoas, elas acham que é terra sem lei. Elas fazem o que elas querem. Mas, cara, fica até um conselho para você que quer entrar no digital, que quer entrar na internet, que quer postar seus conteúdos, que quer se expor um pouco mais. Cara, você faz duas coisas com hater. Você ignora 100% e finge que nem aconteceu, ou você confronta mostrando para sua audiência o quão aquela pessoa está perdida. Perfeito. Eu gosto de ignorar. Cara, uma frase que vai ficar para vocês. Às aqui. vezes a gente expõe, né? De vez em quando é bom, né? Uma frase que vai ficar para vocês. Ser odiado. Vou repetir aqui. Ser odiado por um bando de idiota é o preço que se paga por não ser um deles. Perfeito. Então, se você está fazendo tudo correto, se você é um cara estudioso, se você entrega excelência, se você sabe suas limitações, mas está disposto a crescer, e principalmente se você tem a plena paz de ter uma vida com Cristo, cara, não é um comentário de fulano de tal que vai te incomodar. Manda o fulano de tal ir para bem longe e foca no que você precisa fazer. Você não é um deles e eles não falam nossa língua. É só isso. Você falou sobre crescimento profissional, mas eu queria que você falasse agora mais sobre, tecnicamente, sabe? Falando sobre a dentística, tecnicamente, qual o passo que eu posso tomar? Será que quando eu formo, eu já preciso diretamente ir para uma escola, uma faculdade, fazer uma especialização de fato? Ou eu posso correr outros caminhos para quem não tem quem não tem dinheiro mesmo, né? Quando a gente sai da faculdade, tá doido para se libertar ali, quer ganhar dinheiro. E será que eu consigo fazer dentística
fazendo bons cursos, ou eu já tenho que entrar de fato numa faculdade de dentística? O que você falaria para alguém que acabou de formar, ou até mesmo para pessoas que já têm anos de formado, mas não acaba exercendo, né, uma boa dentística? Cara, existem vários caminhos e eu não vou te falar que existe o caminho certo, que existe o caminho errado. Perfeito. Até porque a gente vê muitos senhores donos da verdade hoje na odontologia, Ótimo. que só o caminho deles funciona ou que nada mais do que o que eles fazem funciona, e eu discordo 100% disso. Eu também. Nada é 100% exato em saúde. Existe artigo que vai confrontar outro artigo e os dois são artigos provando que suas ideias funcionam. Então, eu não sou muito de falar que existe uma verdade absoluta. Eu prefiro dar a minha opinião, o que eu, Eduardo, faria hoje. Se eu tenho boas condições, se eu tenho um bom emprego, se mesmo me apertando um pouco, eu consigo fazer uma especialização de dentística, eu não perderia tempo pegando mão. Que eu vejo que muitos colegas cometem esse erro. Falam, eu até poderia fazer uma especialização agora, mas eu não vou fazer porque eu vou pegar a mão. Vai pegar a mão em quê? Você não sabe o que fazer. Vai pegar a mão em quê que você saiu da faculdade despreparado? Não, mas na faculdade eu fiz muito. Meu amor, você faz muito quando você tem 10 anos de formado. Você faz muito quando tem 5, 6 anos de formado. Faz muito quando tem 15 anos de formado, 6 meses de formado. Eduardo, pegando mão, fazendo errado é mesmo que nada, não adianta, pior, né? Você vai estar pegando mão em algo errado. Então, tem condições de entrar na faculdade, na especialização? Faça uma pós-graduação. Se você tem condições, mesmo se apertando um pouco, porque não espere as condições perfeitas que elas não vêm. Isso é verdade. Se você for esperar o momento perfeito, você não sai do lugar e você não faz nada. Então, se tem condições, sai e vai para a especialização, faz alguns cursos extras, porque o curso presencial, o curso ali de 2, 3 dias, essa imersão rápida, ela te ensina a fazer. A especialização te ensina a fazer, o que não fazer e como resolver quando dá errado. Perfeito. Então, eu gosto muito de unir o digital com o presencial, porque a imersão rápida do presencial te dá a técnica. O digital te dá a técnica, a teoria e tempo para revisar. A especialização se torna um treinamento de 2 anos. Então, o que é melhor? Fazer um SPE, fazer curso ou fazer online? Cara, faz os 3. Faz tudo. Faz tudo. Mas eu não tenho condições. Se eu não tivesse condições hoje, me formei, não tenho condições de fazer uma especialização, eu iria para um bom curso online, que lá eu teria toda a teoria para revisar. Conseguiria revisar, né? E com o tempo eu faria um curso presencial. E eu acho que isso foi o que você fez, certo? Eu vi você fazendo cursos online. Eu fiz curso online, na verdade eu fiz bastante também. Eu nunca fiz um presencial de resina anterior. Eu fiz 2 cursos de posterior. De anterior eu estou me programando para fazer o primeiro, mas essa resina de excelência que eu entrego, eu aprendi estudando online, estudando livro, lendo artigo de professores que são referências para todo mundo, entendendo o dente. E a primeira coisa que te faz entender uma restauração é entender o dente. E a gente tem hiperfoco em material. Qual resina usou? Qual a cor da cerâmica? É cerâmica feldspática ou estratificada ou é maquiada? É de silicato de lítio, é da GC? A galera quer saber a receita, mas não quer saber como fazer. Perfeito. Quer saber o que usa, mas não quer saber como fazer. Então, para você reproduzir um dente, você tem que saber como é um dente. Então, estudar o dente, saber como é um dente, estudar anatomia interna, opacidade, translucidez, tudo de um dente, junção amelodentinário, dentina, esmalte, qual é seco, qual é úmido, túbulo dentinário, resistência até mesmo ao ácido fosfórico. Estudar toda essa parte me fez entender o sistema de resina depois. E, cara, se eu tenho um tecido que tem uma certa opacidade e tem um tecido que tem uma certa translucidez e eu tenho materiais compósitos que têm a opacidade de um tecido e a opacidade de outro, eu só preciso colocar na espessura do meu tecido natural, seguindo a anatomia de um dente natural. Agora pareceu simples. Começou a simplificar um pouco mais. Começou a abrir mais a mente. Uma coisa que você falou pra mim uma vez, que o simples, ele não é o fácil. Exatamente. Né? As pessoas confundem, Exatamente. né? É simples de fazer, mas vai lá tentar fazer o simples. Não é fácil. Vou dar um exemplo clássico agora. Vou dar um exemplo muito clássico de por que o simples não é fácil. Cara, é simples emagrecer e meter um shape de instruções. Treine e faz dieta. Perfeito. É fácil? Não.
É fácil descongelar arroz com frango e comer todos os dias comida requentada? É fácil ir para academia todos os dias e fazer o melhor treino de perna da tua vida? É fácil ter constância e disciplina? Não, mas é simples, é só treinar, fazer dieta e ser comprometido. Acabou. Aí entra a diferença entre comprometimento e envolvimento. 90% dos dentistas hoje são envolvidos com a profissão. Ah, eu não gosto de Instagram. Ah, eu não tenho mão para isso. Meu amigo, você não é comprometido com a profissão. Porque se você fosse comprometido, eu não sou bom, mas eu vou fazer. É isso aí. Eu não gosto de Instagram. E vai aprender no meio do caminho, né? Mas tu gosta, eu gosto de Instagram, eu gosto de praia, meu amigo. Eu gosto de ir para os Estados Unidos, eu gosto de ir para a Europa, eu gosto de ir para Fernando de Noronha. De Instagram é trabalho, trabalho. Gostar, a gente gosta de lazer. Gostar, eu gosto de estar com minha família. Gosto de estar em casa, gosto de estar deitado sem fazer nada, gosto de passear com meu cachorro. Você gosta tanto, né, da tua profissão que você tá aqui sábado. Tá vendo? Diz, o cara, uma coisa que você fala que eu peguei pra vida é que o propósito, ele tá fora do horário comercial. Exatamente. Não adianta, cara, você querer estar 8 horas só por dia ali e falar assim, cara, meu sonho eu vou viver só apenas trabalhando isso. Não vai, mano. Se você é empreendedor, ele tem uma dificuldade que é entender que o dia só tem 24 horas, mano. Exatamente. Porque é difícil. A gente tem que realmente... E sobre Instagram que você falou, cara, às vezes não dá vontade mesmo. Não dá. E você fala assim, caraca, eu vou ter que gravar um vídeo hoje. E tem que aparecer, porque se não aparecer, os pacientes não aparecem. Exatamente. E claro que nós somos apaixonados pelo que nós fazemos. E quando a gente faz um vídeo legal, ou um antes e depois legal, a gente gosta de ir lá postar. Mas a constância, o trabalho para ter o reconhecimento, o nome está dizendo, é trabalho. Então, jovem dentista que acabou de se formar e não gosta de rede social, eu não quero postar. Você está fora do mercado. Perfeito. Você está fora do mercado. Você é um consumidor rolador de feed. Você está no Instagram fazendo o quê? Você só vai ver o sonho dos outros. Consumindo. Você está vendo os sonhos dos outros serem realizados enquanto você está em casa frustrado e reclamando. Assistindo novela, assistindo BBB, rolando feed, sendo um consumidor e não um produto. E isso é uma treta, meu amigo. Isso é um problema. Isso é um problema, porque quando você vira a chave de eu não tenho uma rede social, eu tenho uma rede de negócios. O meu Instagram é o meu portfólio, o meu Instagram é a minha venda, o meu Instagram vai fechar alunos para mim, o meu Instagram vai fechar pacientes para mim, porque eu vivo e mostro a verdade da minha rotina. Eu vivo e mostro. O que adianta, e essa frase eu peguei de ti, você ter o melhor produto se o mundo não sabe que você tem o melhor produto. Perfeito. Se o Eduardo lá de trás, a gente tinha 1 ano de formado, quando a gente deu um curso juntos, a convite de um professor, mestre, doutor, venham dar esse curso aqui com a gente na especialização, a gente foi, e a galera toda falou, eu vim fazer porque eu vi as redes sociais de vocês, eu vi o trabalho de vocês, eu vi. Verdade. Eu não compro nada que eu não tenha visto antes ou ouvido falar. Não tem como. Como é que você vai comprar algo? Eu vou comprar o curso desse cara, mas eu nunca vi o cara, eu nunca vi o trabalho do cara, não sei o que ele faz. Aí eu vou lá nesse dentista, vou fechar 10 lentes, vou pagar super caro, mas eu não vejo o trabalho dele. Eu ouvi falar. Cara, você não vai. Tem que ter prova social. E sabe o que é interessante? Que eu acho que prende muitas pessoas, né? O flopar, né? Tipo assim, eu posto um conteúdo, aí deu aquela viralizada, mesmo que não seja uma viralização absurda, mas, pô, deu um engajamento legal, as pessoas começaram a comentar ali, você fica feliz. Só que a partir do momento que você começa a postar e vai ver que nem todos os conteúdos que você posta vai viralizar, vai te trazer engajamento, você pensa o quê? Caraca, o pessoal não tá gostando. Não... E, cara, eu ouvi uma coisa provavelmente não estão. Eu ouvi uma coisa que... Não tem problema. Ouvi uma coisa que é o seguinte, cara, você fazer ou não fazer não vai mudar nada. Porque, tipo assim, a única coisa que vai te ajudar vai ser você fazer. Se você não fizer, também é uma escolha, sabe? Você tá escolhendo não fazer. E isso é muito... Você vai ver o tempo passar e não vai colher o fruto que você poderia estar colhendo tendo feito, sabe? Sim. Então, hoje o que eu levo pra minha vida é, mesmo não dando resultado, eu vou fazer. Se der resultado, glória a Deus. E dá. E claro que dá resultado. Verdade.
Porque a gente se preocupa muito com números. E assim, a gente não tem que estar nem aí para insight, né? Tudo bem, tem uma foto que é muito curtida, ok, muito compartilhamento. Só que se você se prender só nisso, não vai. Porque a gente está falando de odonto, é algo nichado. Verdade. É difícil. Mas você quer postar e quer que o mundo inteiro vá lá, magnífico, perfeito, parabéns. Cara, isso é dependência de elogio. Isso é dependência de validação. E você não tem que estar nem aí para elogio. Do mesmo jeito que você não tem que estar nem aí para crítica. Porque a crítica, ela não vai te ajudar, a crítica negativa, não é a construtiva, que geralmente a pessoa não vai fazer uma crítica construtiva e te xingar no Instagram. Verdade. Essa crítica negativa aí, ela não vai mudar nada na sua vida, apagou, esquece. Igual o elogio, se você depender muito de elogio, isso pode te tornar um imbecil e você vai ficar dependendo daquilo, achando que você é o cara e às vezes você nem é. Você faz um trabalho ok, alguém diz que é maravilhoso e o ego já sobe. Eu sou maravilhoso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o rei da odontologia. Não é. E mesmo que fosse, não é isso que vai te fazer crescer nas redes sociais, o que é um pouco injusto. E tem uma frase que eu falo muito nos meus cursos, falo muito para os meus alunos, principalmente para quem faz um bom trabalho e não se expõe em rede social, é que enquanto vocês não se expõem, tem gente que está se expondo, entregando um trabalho ruim. Exato. Aí vem a frase. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Se você vê hoje nas redes sociais trabalhos que não vão de acordo com os nossos princípios, os nossos valores, tem de peso. E quando a gente vê um trabalho que é de excelência, a gente até se assusta porque é raridade. Quando a gente vê um trabalho de excelência, que existem muitos, mas não é a maioria, sim, num país de mais de 300 mil dentistas ativos, qual é a chance de ter 200 mil que entregam excelência? É baixíssima. Então a gente conhece a bolha ali da excelência, quando a gente vê alguém novo que aparece fazendo um trabalho bom, a gente fica, cara, que legal ver isso. Porque na maioria das vezes, a gente não está vendo bons trabalhos. E eu vejo... nesse mundo da internet, a gente vê que tem pessoas que são profissionais de internet, que inclusive são tão bons que ele entrega um resultado ruim e ele é aplaudido por isso. Exatamente. E eu acho que isso aí mexe comigo. Eu acho que isso me frustra às vezes um pouquinho, porque a pessoa tá às vezes mentindo ali, sabe? Tipo, fazendo um trabalho péssimo. Não é que a pessoa tentou entregar algo bom, sabe? Ela entrega realmente vários resultados ruins, ela não melhora, mas ela é tão bom na internet, né, conhecer as ferramentas, dá cara a tapa, apanha mesmo de dentista, mas tem resultado financeiramente. Sim, total. Bem expressivo. Então, Total. eu falo, eu quero achar o meio termo, sabe? Eu quero ser bom tecnicamente, isso dá para eu procurar. Isso aí é só eu ter tempo de experiência e se esforçar para isso. E eu acho que me jogando mesmo para a internet, procurando fazer conteúdo, eu acho que isso vai reverberar em algum ponto, em algum momento vai dar certo. Cara, eu falo para todo mundo e reafirmo mais uma vez, você tem que fazer conteúdo. Vocês que têm um bom trabalho, e a maioria dos dentistas, eu já pensei, você já pensou, a gente olha assim e a gente pensa que não nasceu para aquilo, como já aconteceu no passado comigo. Você olha para o seu trabalho e você não sente orgulho daquilo que você vê, e em algum momento vai acontecer. Já aconteceu comigo. Isso não pode te parar. Exato. Porque a odontologia ela é gradativa, você vai ficando bom com o tempo. E, Eduardo, eu já tive casos, não sei se já aconteceu contigo, que eu faço uma resina e aí eu vi que eu errei, fico chateado assim comigo, sabe? Caraca, eu errei. Mas, tipo, depois que eu faço ela de novo, eu já acerto, aí eu fico, caraca, eu consegui melhorar. Eu consegui melhorar isso. E eu vou contar um relato aqui para os colegas. E esse relato, ele é muito importante porque a gente falou hoje muito de marketing, de posicionamento, de comunicação, mas tem algo muito importante, porque tudo que a gente falou é o que traz o paciente para o consultório. Agora eu quero falar sobre algo que mantém esse paciente no consultório, que é a experiência. Perfeito. A experiência que esse paciente tem ao ser atendido por você. Boa. O suporte que você dá para esse paciente, a maneira que você comunica com esse paciente, que você cuida. Porque uma vez, antes de eu me formar, eu passei por uma experiência muito ruim em dentista. Eu fui tirar um siso e esse siso estava horizontal, estava impactado, um siso super difícil. E a pessoa que estava me operando, ele fazia muita piada com a minha dor.
E aquilo mexeu muito psicologicamente comigo naquela hora. E doeu tanto, foi uma experiência tão ruim, que quando acabou a cirurgia, eu chorando de dor, eu falei, sabe o que para mim mesmo? Eu não quero mais ser dentista, porque eu não quero causar isso nas pessoas. Eu estava tão impactado negativamente pelo que eu senti fisicamente naquele momento, foi uma experiência tão ruim, tão traumática, que na hora quase que eu desistia de ser dentista por algo que um dentista me fez passar. Só que as horas foram passando, a dor foi passando, e eu pensei, não, tô viajando aqui, mas eu senti o peso do quanto uma experiência ruim pode acabar contigo. Se em alguns minutos de muita dor eu pensei em parar de ser dentista pelo que eu senti, imagino que um paciente frustrado não sente quando ele é mal atendido por você. Quando você consegue efetuar a venda e nunca mais dar um suporte para esse paciente. Quando você consegue trazer o paciente para o seu consultório, mas a sua comunicação não traz segurança para esse paciente. Quando você consegue fazer a venda, mas nunca mais esse paciente é tão bem tratado como ele foi na primeira consulta. Então, o pós-venda, a experiência, o suporte que esse paciente tem é de extrema importância também. De extrema importância. E quantas vezes, eu acho que você já passou por isso também, que eu tive que refazer algum caso, mesmo que não tenha sido culpa minha, culpa totalmente do paciente, mas você faz aquilo, ou faz até mais também do que era planejado, só para entregar realmente essa só experiência algo bom, né? e aquela pessoa ficar feliz e eu acho que isso é algo bom. Cara, às vezes a gente olha o paciente, né, somente como uma meta, como você falou, como dinheiro, vendo ali um Pix na tua frente, mas tenta entregar algo bom, para uma experiência para esse paciente, para ele, porque você fala isso também, né, que um paciente que venha aqui e esteja satisfeito, ele vai falar para 2 ou 3. No máximo. No máximo. No máximo. Agora, um insatisfeito, o que ele faz? Até na fila do banco ele comenta. O paciente satisfeito, ele vai comentar com quem? Cara, ele não vai sair falando aos 4 cantos do mundo, eu tenho lente, eu fiz clareamento. Não, ele quer ser discreto e fingir naturalidade. Então, ele vai comentar com o marido ou esposa, com pai e mãe, com algum amigo próximo. Se alguém próximo perguntar, conhece o dentista? Tem o meu. Mas ele não vai fazer a tua propaganda do nada. Verdade. Agora, o paciente insatisfeito, se um dia ele estiver na fila do açougue e a pessoa da frente falar, preciso de um dentista, ele vai falar lá de trás, cara, eu conheço um péssimo que estragou a minha vida. Ele vai, sabe por quê? Porque o ser humano gosta de desabafar, o ser humano gosta de falar mal, o ser humano, ainda mais no Brasil, agora eu vou falar algo polêmico. Eita. Ainda mais no Brasil. Então fala. E vai soar até um pouco pesado. A pior droga do Brasil atualmente deixou de ser a cocaína e virou a fofoca. Olha aí. Porque a gente vive num país que as pessoas sabem tudo sobre o casamento da Virgínia, sobre tudo sobre a vida do Zé Felipe, da cantora que está lá com ele agora, que não sei o nome, e do jogador Vini Júnior, mas não sabe nada sobre fazer um post para o seu Instagram. Não sabe nada. Não, eu não gosto de Instagram, eu não sei fazer post, eu não sei fazer antes e depois, eu não sei fazer conteúdo, mas consome tudo sobre a vida da Virgínia, consome tudo sobre a vida dos influenciadores, consome tudo sobre a vida de quem não agrega nada na sua vida, cara, você só é um fofoqueiro. Verdade. Você só tá no meio do maior vício do Brasil, que é a fofoca. Que é a fofoca, que é a mentira, que é a desinformação. Você tá no efeito manada. Ao invés de estar fazendo sua própria história, você está sendo um consumidor de história alheia. Perfeito. E histórias que, pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia. Vale nem a pena. Vai ler a Bíblia, rapaz. Perfeito. E sobre ler a Bíblia, você é cristão e que honra ter uma pessoa cristã. Não que, gente, já deixou aqui claro, tá? Que a gente vai receber só cristão aqui, não. É muito pelo contrário. A gente quer pessoas de toda raça, de todo o Brasil, fora do Brasil, que vem aqui e conte sua história. Você será bem-vindo. Exatamente, todas as visões. Você será bem-vindo aqui, tá? De fato, mesmo que você discorde da minha visão religiosa, mas você será bem-vindo aqui, nós te trataremos da mesma maneira. Inclusive, como cristãos, fica até um pedido de desculpa, né, David? Porque muitas pessoas, tem uma frase que eu acho muito linda, é uma das frases que mais me impactou positivamente quando eu li a primeira vez, que diz que Jesus Cristo é irresistível, dependendo da maneira que ele é apresentado. Verdade. Então, muitas pessoas que têm bloqueio com a igreja, com Jesus, com a palavra de Deus, provavelmente foram machucadas por pessoas, e geralmente foi um cristão.
Não foi Jesus que te E magoou. não foi Jesus que te magoou. Perfeito. Mas falando sobre fé, fé e profissão, né? Como é que você concilia essas duas coisas, né? Tipo, porque um cristão, a gente tenta levar a mensagem de Jesus por onde a gente passa. Na verdade, a nossa vida, eu gosto de falar isso, que a nossa vida, ela tem que ser um testemunho vivo, né? Eu não preciso te falar que eu sou crente, mas você verá em mim que eu sou cristão. Exatamente. Então, como é que você vê a importância da religião, de ser um cristão, se isso acaba impactando vidas, acaba impactando o seu paciente, por onde você... Eu percebo que você faz isso, nas suas palestras, né? Você fala sobre Jesus, isso é importante. E a gente não é nenhum extremista da fé, mas a gente acredita mesmo que o poder de Jesus, ele nos ajuda, né? A gente ter uma vida, porque, cara, ser cristão não é para ser pobre, sabe? A Exatamente. gente tem a nossa profissão e eu acredito que eu posso ser rico, ter muito dinheiro, propriedades e afins e ser uma boa pessoa, sabe? Um bom ser humano. Sem precisar trapacear, Sem né? puxar o tapete da outra pessoa pra outra pessoa cair e eu conseguir alguma coisa. Até porque se depender disso, eu nunca vou chegar onde eu quero chegar. Eu vou chegar da forma correta. Esse é o meu lema de vida. Mas como é que você consegue trazer essa ética, sabe? E trazer essa visão cristocêntrica para dentro da odontologia? Cara, é muito complexo falar, mas eu vou tentar trazer de maneira mais objetiva e direta. Se você quer ser rico, se você quer ganhar dinheiro, se você quer ser milionário, você não precisa procurar Deus nem ser cristão. Isso é verdade. Você precisa ser um empresário organizado. Mas viver com a paz que excede todo entendimento, isso não tem preço. Não é sobre ser uma boa pessoa, porque nós não temos uma natureza boa. É sobre tentar melhorar a cada dia e ter como maior e única referência Jesus Cristo, o homem mais puro, perfeito que já pisou nessa terra. O Deus que se fez homem veio para a terra para mostrar: a carne pode vencer o mal. O Deus que se fez homem veio para a Terra para inspirar nós homens, quando eu falo homem, eu falo ser humano de maneira geral, a ser pessoas melhores. Você não precisa passar a perna em ninguém para ser bem-sucedido. Você não precisa falar mal de ninguém para ser bem-sucedido. Você não precisa dar o jeitinho brasileiro para ser bem-sucedido. Então, o lado espiritual traz uma ética, traz um respeito, traz um peso, traz uma moral e traz a paz que absolutamente nada nessa vida paga. Verdade. Então, uma vida cristã, ela te coloca um freio que a nossa natureza humana provavelmente não teria e a gente afundaria. Aí, parafraseando meu pastor Edson Bello, ele citou uma vez em uma das suas lindas pregações que os olhos determinam os próximos passos que a gente vai dar. E a Bíblia vai dizer, se eu não me engano é Mateus capítulo 14, que eles estavam ali no barco, no mar da Galileia, quando Jesus veio caminhando sobre as águas. E Pedro vê e grita: Jesus, se é ti mesmo, peça que eu vá até ti. E Jesus chama: vem Pedro. E Pedro começa o quê? Andar sobre as águas. E não existe meritocracia no que a gente vive de extraordinário quando é Jesus que está no centro. Perfeito. Os olhos em Jesus, nesse momento, estão desafiando a lei da física, porque não dá para andar sobre as águas. Não é Pedro que está fazendo isso. É porque os olhos dele estão fixos em Jesus. Mas a Bíblia vai trazer a mensagem de que quando dá um vento forte e Pedro se distrai e olha, ele começa a afundar. E a mensagem que fica através dessa palavra é: toda vez que você tira os olhos de Jesus, você afunda. Toda vez que você tira Jesus do alvo, toda vez que você tira Jesus do foco, você afunda. E eu não estou dizendo que sua empresa vai fechar, eu não estou dizendo que o seu dinheiro vai acabar, eu estou dizendo que você pode afundar de uma maneira miserável se você viver sem ter os olhos fixos em Jesus. E isso não sou eu que estou dizendo.
Isso é a Bíblia que nos mostra diversas vezes. Se olhar para a história de grandes homens como o rei Davi, se olhar para histórias como Sansão, o mais forte e o mais fraco que ao mesmo tempo que pisou na terra, quando os olhos saem de Jesus, o preço a se pagar é muito alto. Então, eu não diria que seria uma questão de conciliar a fé com o trabalho. Seria uma questão de não deixar absolutamente nada abalar a minha fé. Seria uma questão de não deixar absolutamente nada atrapalhar o meu relacionamento com Jesus Cristo. Porque isso tudo aqui é uma atribuição temporária, é um cargo de confiança. Nós não estamos aqui para viver e morrer aqui e acabou. Isso aqui é só o início de uma eternidade que nós vamos passar. Eu vejo muito como se nós fôssemos um exército. Nós somos o exército, nós somos os soldados de Deus. Será que dá para confiar numa guerra na mão desses soldados? Ou no primeiro tiro que vem de lá, esse soldado corre, se esconde, foge da guerra, entrega tudo. Então, o pilar mais importante da vida de um ser humano é o lado espiritual. Perfeito. O pilar mais importante é ter um bom relacionamento com Jesus Cristo. O pilar mais importante é estar de joelhos com Jesus Cristo. Não é religiosidade, é intimidade com Deus. Depois de colocar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Vão se ajustar. Exatamente. Aí depois é a sua organização. Não adianta pedir, Senhor, amigo Espírito Santo, pelo amor de Deus, me ajuda a passar na prova de amanhã. Se tu passar a madrugada na Netflix jogando videogame, tu vai estudar como? Faz a tua parte e deixa o resto com Deus. Perfeito. Então eu acredito muito nisso. E cara. falando sobre um assunto, antes da gente já tá indo pro final desse episódio, o que eu percebo muito é que tem muitas pessoas que ficam falando, cara, eu tô atrasado, já tenho muitos anos de profissão e eu tô aqui, não saio do lugar, né? E o que eu já percebi, a gente estava falando sobre isso nos bastidores, é que não existe esse negócio de estar atrasado, porque a paz que excede todo o entendimento se eu tô fazendo aquilo, se eu não tô puxando o tapete de ninguém, se eu não tô tendo que empurrar alguém para ter êxito no meu trabalho, logo eu sei que no tempo certo eu vou conseguir chegar onde eu quero. Mas a gente estava falando sobre fazer o certo e sobre esperar esse tempo, que, por exemplo, Steve Jobs, Bill Gates, eles ficaram milionários ou bilionários em tempos diferentes. E você estava falando, né, sobre alguns cantores que... Alguns artistas que tiveram que errar quantas vezes aí pra... Cara, tem artistas, tipo Zezé de Camargo e Luciano, eles têm quase 1000 músicas. Quantas viralizaram? E Quantas eles têm pegaram? uns 100 sucessos. De quase 1000 músicas, 100 e poucos sucessos. Erraram mais de 900 Exatamente. 900 Se a vezes. gente olhar para os grandes influenciadores e comunicadores do Brasil, quantos vídeos Pablo Marçal fez para viralizar? 5.000 vídeos? 4.000 vídeos? Ele tem 7.000 vídeos postados e 100 viralizados? Isso no YouTube? Agora a rede social dele, tudo que posta ele viraliza, ok? Mas lá atrás, tempo, exatamente. Né? A primeira live do cara tinha 20 pessoas, entende? O Primo Rico, quantos conteúdos ele fez para poder virar o Primo Rico, entende? Então as pessoas elas comparam muito com o hoje da pessoa que está no sucesso. Olha, o Guilherme tem 36 anos. O Guilherme tem 14 anos de formado e o cara tem um nome a nível mundial. Eu tô aqui com 33, não tô nem perto disso, vou desistir. Cara, tu só tá olhando pro Guilherme de agora. Tu não tá olhando pro Guilherme do início da carreira, atendendo feito um doido sem ganhar nenhum centavo. Tu não tá olhando pro Guilherme que tinha um consultóriozinho horrível no início da carreira. Você se formou e já tem um consultório bom. O Guilherme com 5 anos de formado não tinha essa estrutura aqui. Então você tá na frente. Verdade. Você tá na frente porque você começou melhor do que o que ele começou. Só que você tá olhando pro resultado de 14 anos depois. Um resultado de 14 anos consistentes, constantes e suados de trabalho. Você está se comparando com agora de um cara que está 14 anos na sua frente fazendo conteúdo, entregando excelência, trabalhando de manhã, tarde à noite, vendendo café da manhã para comprar o almoço e você está comparando com o hoje. Então, cara, não se compare. O cérebro ele naturalmente age por comparação, mas todo mundo tem sua história. Todo mundo tem seu tempo. Agora, se você não sai do lugar e não faz nada, cara, se fosse fácil, não demorava para colher sucesso. Se fosse só gravar um vídeo e postar, viralizava,
Cara, tava todo mundo milionário da odontologia. É a excelência de fazer todo dia, todo dia. Hoje deu certo, hoje deu errado, amanhã vai dar errado, depois de amanhã também vai passar 2 semanas dando errado, mas na terceira vai dar certo, depois vai dar um pouquinho mais certo, depois eu vou explodir. Aí viralizou, aí deu errado de novo, deu errado de novo, deu errado de Perfeito. novo, deu errado de novo. Aí deu certo e é assim a vida. Eu postei esses dias um antes e depois super simples e de forma orgânica entregou para 260 mil pessoas. Eu falei, peguei o time. Postei outro, 200 mil pessoas. Falei, agora eu sou o rei do engajamento. Postei outro, 2 mil pessoas. Como é que é de 200 mil para 2 mil? Aí eu vou parar no 2 mil, nunca mais vou postar. Aquelas 260 mil pessoas já consumiram tanta coisa que elas já esqueceram de ti. Então, se você não continuar alimentando, entregando, 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 uma hora acaba. Então, não existe atraso, não existe tempo errado. O que existe é trabalho constante. Você está trabalhando com constância? Ah, não serve para rede social. Cara, a gente serve para qualquer coisa. Verdade. O cérebro humano, ele é tão fantástico, a gente tem capacidade de ter tantas habilidades que rede social você só precisa estudar. Já nasceu sabendo fazer uma cimentação de lente? Já nasceu sabendo fazer uma resina? Difícil até hoje. Eu lembro da primeira foto que tu fez para mim. Que foto feia, mano. Aí Ele foi lastrou, no meu alastrou. consultório fazer Ele uma foto. alastrou, alastrou. Ele levou o tambor dele. Ele fez uma foto tão feia que eu nem acreditei que 6 meses depois eu estava me matriculando no curso dele para aprender a tirar Aí, foto com ele. perfeito. 6 meses depois era um dos maiores fotógrafos odontológicos do Brasil, sem dúvida nenhuma. E até hoje as tuas fotos são uma das fotos mais bonitas que eu já vi. Agora lembra daquela primeira lá? Sim, Das primeiras fotos? é isso Se mesmo. tivesse parado ali, isso é a prova. E rede social e carreira é a mesma coisa. Qualquer coisa que a gente for fazer não vai ser do dia para noite. Se existisse essa fórmula mágica, meu amigo, tava todo mundo muito bem. Tava todo Perfeito. mundo muito bem. Eduardo, quais são as tuas considerações finais? Deixa uma mensagem aí para aluno de graduação, para aquele que acabou de se formar, para os dentistas aí que já estão há muitos anos no mercado de trabalho, mas estão assistindo aqui ao nosso podcast. A gente já falou sobre basicamente é, dentística, profissão, sobre como ganhar dinheiro, sobre como ser ético, como ser profissional, mas deixa uma mensagem aí para o nosso público. Cara, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra, é um prazer estar aqui nesse tempo corrido, mas que deu para conversar sobre algumas coisas e nós dois juntos já precisaríamos de pelo menos umas 5 horas juntos para botar Verdade. os papos em dias e para a gente falar de odonto, de falar de Jesus Cristo, falar de profissão. A gente tentou ser o mais breve possível, mas a gente teria muito tempo para conversar. E eu sempre falo isso, palestras geralmente são mais rápidas, né? A gente fica ali 1 hora, 1 hora e meia, às vezes 50 minutos. Curso a gente fica 2, 3 dias. Mas a mensagem final que eu sempre deixo para colegas, para dentistas, para recém-formados, primeiro é parem de ouvir as vozes do mundo. Porque lá fora, no mundo, a gente ouve que a voz do povo é a voz de Deus. Mas a voz do povo geralmente está te mandando desistir, está te calando, está te oprimindo. E essa não é a voz de Deus. E eu sei que às vezes a gente fica, será que isso é Deus falando comigo? Será que isso é o inimigo plantando coisas na minha cabeça? Ou será que são vozes do mundo? Como se fossem parecidas. Como se a voz do inimigo fosse parecida com a voz de Deus. E não é. Então, busquem discernimento, aprendam a ouvir a voz de Deus. Não tenham na cabeça de vocês de que o que vocês fazem é um dogma inquestionável. Não existe outro caminho. Tenham a mente aberta para entender e aprender sobre outras filosofias. Estudem, postem os casos de vocês. Usem as redes sociais como um mecanismo para atrair paciente. E se você não gosta, vai sem gostar. Se você tem medo, vai com medo mesmo. Apenas se movimente. Eu falo hoje com a geração mais jovem que não está se movimentando. Então se movimente, tenha coragem, tenha ação, porque a própria Bíblia diz que a fé sem ação, ela é É morto. morta. Então tenha ação, trabalhe, faça valer esses anos de estudo. E eu sempre digo que o scanner, ele pode queimar, a fresadora pode quebrar, a nossa cadeira sempre vai dar problema,
nós podemos ser mudados de geografia, nós podemos ser testados na nossa zona de desconforto, nós podemos encarar uma crise financeira, nós podemos encarar crises no casamento, nós podemos encarar vários problemas dentro e fora da profissão. Mas existem duas coisas que nunca ninguém vai poder tirar da gente, que é a nossa intimidade com Deus e o nosso conhecimento. Então, uma mensagem que eu deixo acadêmica para os alunos é que nunca pare de estudar, nunca pare de se esforçar, nunca pare de fazer acontecer. E um conselho que eu recebi muito jovem, e uma coisa que tem conexão direta com os céus é joelho de mãe dobrado. Uma Verdade. mãe que ora pelo seu filho, ela abre as portas do céu. Meus amigos, só existe uma ponte que une a sua fraqueza com os céus. E o nome dela é oração. Então, acima de qualquer coisa, guarda o seu coração, porque é dele que depende sua vida. Fala com Deus, se ajoelha, se humilha, que ele vai te escutar e ele vai estender a sua doce mão sobre sua vida. Então, estudar e ter um bom relacionamento com Deus traz a paz, traz as respostas que a gente precisa, e existe um manual da vida que tem sido ignorado por muitos. O nome dele é Bíblia. A resposta de tudo está ali. Então, estudar e ter uma boa relação espiritual com Cristo são os principais pilares que vão te fazer crescer. O resto, meu amigo, não tem segredo. É trabalho, é treinar sempre, é executar sempre, é postar sempre e não desistir. Parece óbvio, mas é a verdade, porque a maioria para no meio do caminho. Perfeito. Então, é Deus acima de tudo, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso estudo e ter constância. Isso, todos os dias, lá na frente, faz total diferença. É só olhar pra gente 5 anos atrás e olhar pra gente hoje. Quanta coisa Perfeito. aconteceu. Que conversa maravilhosa, conversa boa. Tem muitos insights aqui, muita coisa boa que a gente vai levar, que já dá para aplicar, cara, agora. Você começar a pegar, faz um Reels aí, um vídeo, com certeza já quebra essa barreira aí, que você tem vergonha de Exatamente. falar alguma coisa. Abre caixinha de pergunta, Já tem fica um exercício estratégia. hoje para todo É, mundo. Quem está assistindo isso daqui, faz algum tipo de conteúdo no Instagram. perfeito. Tenta faz uma semana e me conta daqui a uma semana se deu certo. Posta todo dia alguma coisa, alguma informação que pra gente é tão boba, mas o paciente não sabe. Todo dia posta alguma informação em algum caso diferente. Em uma semana você já vai ter resultado. Pode Ótimo. continuar. E, Eduardo, deixa aqui teu arroba para nossa audiência. Inclusive, já fala aí sobre teus cursos, sobre as tuas palestras e sobre onde você vai estar também. Se alguém estiver vendo, vai poder colaborar com você. Obrigado. Cara, meu Instagram hoje é o meio de comunicação que eu mais utilizo. Meu arroba é Dr. Eduardo Lima, com 2 L, Dr. Eduardo L. Lima. Lá todos os dias eu posto conteúdo, no Zoom semanalmente eu faço aulas gratuitas também, só para conversar sobre odonto, mostrar informações para os alunos. E sem dúvida nenhuma eu encontrei um propósito na odontologia em atendimento, e hoje muito se fala sobre propósito. Na verdade, propósito se tornou uma palavra que popularizou e algumas pessoas não entendem o real significado. E o nosso propósito, ele não é em prol de nós mesmos, por mais que nós sejamos beneficiados com ele também. Certo. Mas o propósito real é como você impacta positivamente e melhora positivamente a vida de uma pessoa que está próxima a você quando você vive o seu propósito. Então nós vivemos isso literalmente nos nossos atendimentos e eu encontrei e descobri um propósito na docência também. E foi assim que nasceu o Lumina, que vai ser o meu curso online, Que legal. que não é um curso online parecido com o de todos, que todo mundo hoje ensina a mesma coisa. É o curso online voltado para aquela estrada que a gente desvia dos caminhos difíceis, que a gente cai, quebra cara, cai, quebra cara, cai, quebra cara. Então a gente pula aquelas etapas que a gente sabe que, cara, não precisava ter feito isso, não precisava ter ido por esse caminho. Então eu estou indo para o curso online que a gente vai dar todo o suporte para o aluno. A gente tem aulas completas, tem módulos de adesão, de fotoativação, de anatomia, de comunicação, de planejamento do sorriso, caso clínico ao vivo em paciente, caso clínico em manequim, nosso amigo, nossa referência, meu irmão Guilherme Rocha dando uma aula sobre laminados cerâmicos, aula sobre posicionamento, sobre comunicação.
e uma mentoria que você todo mês vai ter acesso a mim em aulas mensais que a gente vai estar lá ministrando de maneira ao vivo, tira a dúvida, então é um curso bem completo que dá todo o suporte e apoio para o aluno. E por que que eu pensei nisso? Porque eu fiz alguns cursos de posteriores, curso de anatomia, que eu ia, tinha aquele curso de 3 dias, nunca mais falava com o professor, ficava aquela dúvida e eu ficava meio perdido. Então, esse curso é justamente para corrigir falhas que eu vi que impediam o crescimento dos alunos. É um método de crescimento acelerado. E é um perfil para que tipo de aluno? Para todos os alunos. Isso é para o acadêmico que está perto de se formar, para o cara que acabou de se formar e para quem tem 10, 15, 20 anos de odontologia que quer se reinventar dentro da profissão. A história que eu estou escrevendo e tudo que eu tenho feito em poucos anos de formado é a maior prova social de que o que eu faço funciona. O que eu faço dá certo. O que eu ensino funciona e já tenho muitos alunos que transformaram suas carreiras e transformam todos os dias em base de uma odontologia honesta, real, objetiva e direta. Então, fiquem de olho no Instagram. Em breve vou fazer o lançamento. Alguns cursos presenciais somente ano que vem. E palestra, ao decorrer do ano, sempre estamos em vários lugares do Brasil e do mundo. Esse ano ainda vou estar em Roraima, em Boa Vista. Vou estar em Santarém, no Pará. Vou estar em Lima, no Peru. E a partir do ano que vem, o primeiro grande encontro sempre é no CIOSP. Quem estiver pelo CIOSP, nos procurem em algum stand que nós estaremos lá, levando o nosso propósito adiante. Vai ser um prazer poder compartilhar tudo que a gente faz e vive todos os dias com todo mundo que estiver presente fazendo parte da nossa comunidade. Perfeito, perfeito. Coisa boa. Eu também quero deixar aqui meu meio de comunicação, que é o Instagram, @dr.davidferreira. Lá você vai encontrar um pouquinho de tudo, um pouquinho da minha família, do meu trabalho, um pouquinho de reflexões bíblicas que eu faço. E além disso, você pode me encontrar também no Clique Macro. Isso já é algo mais do trabalho do paradentista, tá? Eu também dou cursos sobre fotografia odontológica, sou expert em fotografia odontológica, já tenho basicamente aí 5, 6 anos que trabalho com isso, transformei já muitas fotografias de profissionais. Inclusive a minha. Inclusive a do Eduardo, ele é prova aí do nosso trabalho. Já vim aqui para São Paulo, já fui em alguns institutos de algumas pessoas bem, bem famosas, mas tudo isso, cara, eu acabo agradecendo a Deus por isso, e lá vão ter contatos de curso, vamos voltar com os cursos aí com força total, e vocês vão encontrar tudo lá. Eu vou dar bastante dica gratuita, a gente tá aí para fazer os vídeos aí curtinhos para te entregar conteúdo gratuito, e os cursos aqui também no Instituto estão de portas abertas para te receber aqui. Eu quero deixar um recado especial para os dentistas, tá? Dentista que já foi meu amigo, que por algum motivo que a gente acabou perdendo o contato aí, quero te ver aqui, tá? Vou mandar mensagem aí para alguns dentistas amigos meus, e inclusive o Eduardo vai estar indicando algumas pessoas aqui. Esse espaço é seu, tá? Você vem aqui, conta um pouquinho da tua história, um pouquinho de técnica, eu quero aprender com você, e eu creio que esse projeto vai muito longe. Obrigado por tudo, e é só isso. Inclusive, David, parabéns pela iniciativa, é isso que nós precisamos, de pessoas que investem na nossa odontologia, de pessoas que criam movimentos em prol de uma boa odontologia, de pessoas que têm coragem de dar a cara a tapa para criar projetos com benefício para a população odontológica, para o dentista, para o acadêmico, para o dentista mais antigo, e é coisas que está ficando um pouco raro, mas os bons que aparecem a gente tem que aplaudir de pé. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado, meu amigo. Parabéns por criar esse movimento em prol da nossa odontologia, e eu tenho certeza que a partir de hoje nasce não um projeto do David, mas um projeto de Deus que vai ser usado nas suas mãos. Amém. Não só para fazer uma boa odontologia, mas para espalhar a verdadeira mensagem que é a palavra de Deus. Então, parabéns por isso, e vamos fazer isso daqui dar muito certo, e já deu. É isso aí, gente, muito obrigado por tudo, obrigado para você que ficou até aqui no final, e não se esqueça, tá? Se inscreva no nosso canal, dá aquele joinha aí, comenta alguma coisa que você vai estar nos ajudando. Além disso, a gente vai estar criando todos os perfis oficiais, tanto de corte, como o YouTube, como foi nosso primeiro episódio, e eu falei pro Eduardo, né, eu tomo a decisão que vou fazer e eu faço. Então, a gente tá fazendo e vai acontecer, você vai ver aí.
Então segue, compartilha, nos ajude, porque com certeza você vai estar ajudando a nossa comunidade odontológica. Muito obrigado e é isso. Tenha um forte abraço. Valeu! Valeu, gente. Tamo junto.